Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou ler o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Nesse evangelho a gente vai passar pelas passagens do endemoniado Gadareno, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E aí eu já chamo a atenção de vocês antes da leitura do texto, para não se escandalizarem. Apesar que eu acho que não tem como não se escandalizar e não tem como ficar chocado com algumas palavras ou muitas palavras torpes que tem então nessa passagem do Evangelho segundo Marcos capítulo 5 na Bíblia Freestyle, compilada pelo Ariovaldo Carlos Júnior. Então vamos lá, a leitura do capítulo 5 de Marcos. Depois de atravessar o mar, chegaram na terra dos Gadarenos, abre parênteses, que eram os riquinhos da região, fecha parênteses, ponto. Pois foi só Jesus descer do barco que já começou a festa. Um encapetado que ficava no cemitério veio à sua direção gritando feito louco. Os playboys já tinham tentado prender o maluco com corrente e algemas, mas ele destruía tudo como se fosse o incrível Hulk. O cara andava como se fosse um zumbi, dia e noite gritando pelas ruas e nos cemitérios, se machucando com o que encontrasse ao alcance da mão. Mas ao ver Jesus, o capeta já se colocou no devido lugar e dizia: Filho do Deus Altíssimo, que diabos foi que eu fiz dessa vez? Dá um desconto e não acaba comigo antes da hora, vai? Jesus, que havia dito para o capeta vazar, perguntou como se chamava o capeta. E ele respondeu. Aí vem a troca, né? Troca de todas as palavras, né? E trazendo para um contexto mais moderno e contemporâneo. Então o Ariovaldo escreveu ou transliterou esse Novo Testamento da seguinte forma, abre aspas. Meu nome é político corrupto, porque somos muitos, fecha aspas. E implorava para não ser destruído pelo poder de Deus, desejando que fosse enviado para uns porcos que estavam ali perto. Jesus autorizou e o político corrupto foi parar nos porcos. Imediatamente eles começaram a ficar loucos e saíram correndo, desabando num abismo ali perto. Morreram todos afogados no mar, porque porco bom é porco morto. E entre parênteses ele coloca e viva o bacon. Os criadores de porcos fugiram de medo, enquanto o cara que ficava encapetado estava agora perfeitamente normal, sentado e conversando como um ser humano direito. O resto da cidade, quando ouviu essa história, resolveu pedir para Jesus ir embora. O ex-capetado queria ir embora junto com Jesus, mas ele não permitiu. Mandou que voltasse para casa e contasse para todo mundo o quanto Deus tinha sido generoso com ele. Então o cara obedeceu e deixou todo mundo em Decápolis pirando o cabeção ao ouvir sua história. Obedecendo o pedido para que fosse embora, Jesus subiu no barco e vazou de novo com seus discípulos. Do outro lado, já tinha um monte de gente esperando. Junto do povo havia um dos líderes da igreja local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, se jogou nos pés dele e implorava para que fizesse aqueles passes de mágicas para curar sua filha, que estava muito doente. Como Jesus era um cara bem legal, foi na mesma hora. No caminho para a casa de Jairo, uma mulher que sofria de uma menstruação infinita, que já durava 12 anos, ouviu falar de Jesus, imaginando que, se apenas tocasse nele, poderia ser curada. Esse era o desespero de quem já havia tentado tudo quanto é coisa para se curar, mas nem médico, nem simpatia e nem mandinga alguma tinha sido suficiente para curá-la. E quanto mais tentava ser curada, pior ficava.
Aí discretamente entrou no meio do povão para dar uma encostadinha de nada em Jesus. Quando encostou nele, sua treta foi resolvida instantaneamente e sentiu que havia finalmente sido curada. Jesus, percebendo que alguém tinha se aproveitado de seus poderes mágicos, parou e perguntou: Quem foi que se aproveitou de mim aqui, hein? É pejorativo. Os discípulos não entendiam o que ele queria dizer, porque havia um monte de gente encostando nele enquanto andava, e não fazia sentido algum reclamar de uma bolinada inocente. Meu Deus! No meio daquela confusão, mas a mulher, sabendo do que ele estava falando, se caguetou, tremendo de medo. Fui eu, lhe explicou tudo direitinho. Jesus, sentindo o sofrimento e a fé daquela mulher, disse: Parabéns, minha filha. Você encontrou cura e salvação devido a ter acreditado de verdade em quem sou eu. Fica de boa. Enquanto ainda conversava com a mulher, outros 2 líderes lá da igreja do Jairo já vieram de encontro dizendo que nem precisava terminar a viagem porque a filha dele já havia morrido. Antes de Jairo falar qualquer coisa, Jesus já se meteu no assunto e disse para ele relaxar e confiar, pois estava tudo sob controle. Chegando na casa, já estava aquele carnaval louco. As mulheres chorando do lado de fora, os homens conversando pelos cantos e alguns contando piadas. Pelo menos na minha família, velório é assim. Ele coloca no Ariovaldo Roma. Ariovaldo Carlos Júnior coloca no velório da família dele é assim. Mulheres chorando lá de fora, homens conversando e pessoas contando piada. Aí ele resolveu colocar isso numa, entre aspas, Bíblia, Novo Testamento parafraseado. Vou continuar. E repetindo o que ele colocou. Pelo menos na minha família, velório é assim. Jesus chegando e disse para todo mundo não se preocupar, pois ele iria acordar a menina desse sono relaxante. O povo riu, mas ele nem deu moral. Entrando na casa, pegou a mão da menina morta e disse: Acorda, menina. E ela se levantou andando pela casa, no auge de seus 12 anos de idade. E aí, mais uma palavra torpe que ele colocou. O povo se cagou de medo daquilo tudo e ficaram completamente sem reação. Jesus deu instruções para que eles não ficassem espalhando essa história e pediu também para darem alguma coisa para a menina comer. No próximo vídeo, então, a gente estará lendo o capítulo 6 com mais palavras torpes, pejorativas, gírias, e esse é o Evangelho de Marcos que a gente está lendo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!